Muito bem, irmãos, bom dia a todos. Esse mês de outubro é muito especial na nossa igreja, porque é o mês que nós paramos para refletir e pensar e orar sobre o que fazer ainda mais pela obra de Deus. Então, somos desafiados a orar, a conhecer e até nos consagrarmos para sermos também missionários, seja de tempo integral, como o pastor Thomas e eu e família, ou de tempo parcial, né? Indo, contribuindo e atuando, como o irmão Sivaldo deu aqui o testemunho, né? E é assim que a obra de Deus é feita, através dos joelhos dos que oram, dos pés dos que vão e das mãos dos que contribuem. Talvez você pode ir, orar e contribuir também, como é o caso dos missionários. Isso é um grande privilégio, poder participar da obra do Senhor e ouvir histórias como essa. E realmente, quando a gente está no campo de outros trabalhos, com os nossos irmãos missionários, com as suas famílias, é realmente muito especial ouvir as histórias e a gente passa assim tardes e noites conversando sobre a obra de Deus, sobre o testemunho de salvação de famílias inteiras e de igrejas que foram começadas nas casas das pessoas. É um assunto tão gratificante, tão maravilhoso, e saber que a gente tem podido contribuir com a nossa parte, né, na vida dessas pessoas que estão realmente sendo salvas e que vão viver para sempre no céu com a gente. De fato, é muito gratificante saber disso, e por isso, então, eu quero desafiá-los a fazer ainda mais pela fé, dar esse passo de fé. Por isso, abra sua Bíblia em Atos capítulo 1, e nós vamos ler os versículos de 1 a 4, e a mensagem dessa manhã é a visão missionária da igreja através do livro de Atos. Então, Atos capítulo 1, nós vamos ler os versículos de 1 a 4, e depois vamos dar continuidade ainda nesse capítulo e outros capítulos que eu quero abordar com os irmãos. Atos capítulo 1, versículos de 1 a 4, diz assim. Todo mundo comigo? Amém? Podem ficar em pé então os irmãos que já acharam, e vamos fazer essa leitura e vamos orar mais uma vez pela mensagem e o mensageiro. Posso ouvir o coro dizendo amém? Amém. Diz assim: E fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Oremos. Pai, fala aos nossos corações, às nossas mentes, através da exposição da Tua palavra. Que o Teu nome seja glorificado, as vidas edificadas e transformadas para o propósito, ó Deus, da obra missionária através dessa igreja. É o que eu te peço e oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos queridos. Nós temos aqui o autor é o Espírito Santo, mas o escritor é Lucas. E Lucas, então, com essa parte mais detalhada, minuciosa de médico, agora ele se envereda por um caminho que é chamado de história da igreja. Ele, então, meticuloso como médico, ele vai ser meticuloso também como historiador da igreja. Ele é o primeiro historiador da igreja e ele quer colocar em ordem tudo aquilo que aconteceu no Evangelho de Lucas acerca de Jesus e agora a partir do agir do Espírito Santo na vida dos apóstolos, dos discípulos, fazendo a obra missionária acontecer no mundo, a partir lá de Jerusalém, como o Senhor Jesus mesmo disse, em que eles deviam ficar em Jerusalém, os apóstolos, para receberem o poder do Espírito Santo e assim irem pelo mundo todo pregando o Evangelho do Senhor Jesus. Percebam que o início da igreja, então, ela é marcada com a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, onde é aberto, então, o Novo Testamento no meu sangue. Nós sabemos que, historicamente, o testamento só é aberto quando o testador morre. Ele morreu,
foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. E o testamento se abre, então. O Novo Testamento, irmãos, começa a partir da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Mas é interessante que os evangelhos, que fazem parte do primeiro testamento, da aliança que Deus fez com Israel, está incluído aqui no Novo Testamento. Por quê? Porque foi escrito no período vigente do Novo Testamento. Nós sabemos que a aliança de Deus com Israel começa no Sinai. Mas você vê lá, o Gênesis todo é registrado no Antigo Testamento. Por quê? Porque também foi escrito no período vigente da aliança de Deus com Israel. Tá certo? Então isso aqui, só para a gente colocar cronologicamente os acontecimentos, que é a preocupação do escritor Lucas, que, como médico minucioso, com seu prontuário ali, pronto, está registrando os atos do Espírito Santo através da igreja. Olha só, quando a gente olha no versículo 3, diz que o Senhor Jesus se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles os discípulos. E aí nós estamos falando já de mais de 70 discípulos aqui, a igreja está crescendo, né? Em Jerusalém, num período de 40 dias. Ou seja, aqueles que ouviram falar da morte de Cristo, ou aqueles que viram, também puderam contemplar a sua ressurreição. Puderam tocar, irmãos, na ferida, nas mãos, nos pés, do lado. Como quem? Tomé. Ou seja, a igreja vai começar através de uma ação milagrosa do poder de Deus, com o poder da ressurreição. E é claro, os sinais e maravilhas que vão ser feitos pelos apóstolos. E é interessante que depois de um certo período, começa a cessar essas manifestações sobrenaturais, começa a diminuir a ação de curas, de sinais, de prodígios, de milagres. Não que Deus não continue fazendo isso, mas não na mesma proporção que ele fez aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Por quê? Para validar a igreja. O nascimento da igreja como uma instituição divina. Foi a mesma coisa que aconteceu quando Deus fez aliança com Israel. Primeiro tirou o povo de Israel do Egito com sinais e prodígios, 10 pragas. Depois ele se manifestou no Sinai, ele falou, imagina isso, o monte fumegava, as pessoas não podiam se aproximar, sinais e prodígios. Depois começou a parar. A vitória de Josué, e depois foi diminuindo. Um sinal aqui, outro ali, um profeta realizando uma coisa sobrenatural. Por quê? Porque já ninguém mais tinha dúvida que Israel era a instituição divina. E aqui vai cessar também, na questão da proporcionalidade, né? Mas para mostrar, essa é uma instituição divina. Hoje, a gente não precisa ver para crer, nós cremos naquilo que está relatado nas Sagradas Escrituras, o que não impede o nosso Deus de realizar milagres na sua vida, na vida da sua igreja e na vida de pessoas pelas quais nós oramos, no nome que tem poder, no nome do Senhor Jesus Cristo. É através desses sinais, dessa fé baseada em fatos, que a igreja vai começar. Acompanhe comigo então agora, a partir do versículo 5, vamos ler até o versículo 11. Diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. É impressionante a precisão disso daqui, porque Jesus andou 40 dias com eles, 10 dias depois vem a descida do Espírito Santo, que é a festa de Pentecostes. A festa em que Deus vai aceitar judeus e gentios que creem nele. É isso que quer dizer a festa de Pentecostes, 50 dias depois. Versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Percebam, irmãos, que os discípulos aqui não estão entendendo o que está acontecendo. Isso acontece. Tem gente que é mais lento mesmo, demora mais um tempo, e os discípulos não era diferente. 3 anos com Jesus, eles querem saber do reino. O que é o reino? É a expulsão dos romanos, é a assumida do trono de Davi e o estabelecimento do milênio. Um reino de paz, de justiça, de equidade, em que todas as coisas vão ser corrigidas. É a restauração do Éden na terra. Sabe o Éden, que Adão e Eva pecaram e foram expulsos, e os anjos com espada ficaram na frente guardando? Vai ser restaurado no milênio. Eles querem isso. E faz sentido. Porque embora Jesus está falando de algo que ele vai começar a fazer através da igreja, eles estão debaixo do jugo romano.
Eles não têm um rei judeu. Eles têm um rei meio judeu convertido ao judaísmo, que é os filhos de Herodes. Mas eles têm um imperador que é romano. E eles têm taxa, que é cobrada. Então, emocionalmente, eles querem o quê? Libertação do jugo de Roma. Mas Jesus está dizendo, olha, isso não compete a vocês, não é nesse momento. Olha só o versículo 7. E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ele põe um ponto final aqui. E agora tudo muda, porque o discurso de Jesus agora não é o reino está entre vós, é ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mudou a mensagem. A mensagem antes era atrair as nações para Israel. Agora é de Israel ir para as nações. Isso é a igreja. Irmãos, como é precioso. Se você viaja pelo Brasil, pelo mundo, e vai aos cultos nas igrejas no domingo, igrejas que você batista, que você não conhece, que você não sabe de ninguém que está lá, e você entra e você é recebido, e dependendo de como vai a conversa, até convidar para almoçar na casa, a gente é. Isso é maravilhoso. E não é só no Brasil, você pode ir para fora do país e ter essa experiência com o meio do povo de Deus. É por isso que eu gosto muito daquela frase do filósofo Celos, que era pagão, no 3º século, ele vai dizer o seguinte, estes cristãos amam-se uns aos outros mesmo antes de se conhecerem. Então, não é o crente falando, é um incrédulo falando, ele está olhando para a gente, ele está dizendo assim, nossa, esse povo é diferente. Esse povo se ama sem se conhecer, como assim? É a cola do Espírito Santo, sabe? É a química do Espírito Santo que faz isso acontecer e ser possível. E o Senhor Jesus está dizendo, não se preocupe com o reino, se preocupe com as pessoas, se preocupe com as nações. Versículo 8, que é aqui o versículo principal de Atos, do livro de Atos. Diz assim, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Agora presta atenção, há um poder derramado sobre a igreja, que eles vão experimentar, que nós temos, e que nós podemos experimentar, que vai fazer você ser capaz de testemunhar de Jesus. E ele diz, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Irmãos, olha só, tanto Jerusalém, os pregadores dizem e aplicam, é a nossa Jerusalém aqui, que como era a Jerusalém deles lá. Estão entendendo? Eles começaram lá em Jerusalém. Com toda a questão da oposição política, com toda a questão da oposição religiosa, e mesmo com a oposição militar de Roma em Jerusalém, eles anunciaram em Jerusalém. E agora, irmãos, isso aqui é maravilhoso, porque cá entre nós, os irmãos sabem, nós estivemos em Israel, moramos um período em Jerusalém, e nós fomos em igrejas. Só que agora, em janeiro, nós estivemos numa igreja de judeus, né, israelenses, em que o pastor é brasileiro. Aí eu me arrepiei, porque é diferente. Depois que terminou o culto, nós estávamos numa rodinha, né, Jane, falando da língua secreta em Israel. Você sabe qual é a língua secreta em Israel? Português. Aí os israelenses e os judeus estrangeiros, eles fizeram um círculo assim em volta da gente, eles ficaram ouvindo a gente conversando em português, porque quem que fala português em Israel? Só os brasileiros mesmo. E eles ouviram aquilo assim, a gente conversando em português, eu me dei conta daquilo, falei, meu Deus do céu, olha isso aqui, Atos 1:8, Jerusalém, em Jerusalém, começando em Jerusalém, e o pastor e a esposa dele ali, brasileiros, pastoreando aquela igreja. Foi muito emocionante aquilo. A gente olhou assim, né? Aí viu o pessoal observando a gente, fiquei um pouco meio constrangido. Eles, não, continua, nós queremos ouvir o português de vocês, né? Aí o Nicolas e o Gabriel começaram a falar inglês com os jovens lá e pronto, é assim que acontece lá em Israel. Então, em Jerusalém, mas também o texto diz em toda a Judéia. Aqui, irmãos, é a visão de missões local, Jerusalém, mas a visão missionária nacional também. A Judéia é o estado deles, é o país deles. E eles fizeram isso. Nós vamos ver já já. Mas antes, também diz Samaria. Os judeus eram meio brigados com os samaritanos, porque os samaritanos eram 50-50. Eles eram 50% de judeus, sangue judeu, e os outros 50% sangue estrangeiro. E aí isso era um problema.
Era um problema também, porque os samaritanos, e daquela época e até hoje, eles não creem em toda a Bíblia. Eles só aceitam os 5 primeiros livros. E eles, irmãos, na Páscoa, fazem o sacrifício como foi feito lá no Egito. Porque eles não têm templo. Eles fazem nas casas e tem, sabe a calçada? Eles cortam o pescoço do cordeiro e o sangue vai correndo ali. Eles fazem como se fazia naquela época, porque como eles não iam até o templo de Jerusalém, eles faziam o sacrifício como era feito no Egito. É impressionante. Todo ano os samaritanos fazem o seu sacrifício do cordeiro pascal. Então percebam que tem rivalidade aí. Não só na questão, né, do sangue, mas da forma como interpretam a Bíblia. Os samaritanos não acreditam nos profetas. É um problema isso. Mas, nós vamos ver, eles ouviram. Os samaritanos seriam os povos das nações que vivem com a gente. Sabe, os japoneses, eles têm costumes diferentes, língua diferente. Sabe os coreanos, sabe os árabes, sabe os judeus, sabe os armênios, né? Sabe as outras etnias que estão aqui no Brasil e você vai cada vez mais se relacionando com eles, né? Como, por exemplo, o pessoal que teve o desastre aqui qual que é o país mesmo? Aqui na América Central. Teve o terremoto lá? O Haiti. Ai, como é bonito ouvir eles falando em francês, em crioulo. Eu gosto. E eu, quando encontro um haitiano, falo, fala como é que é isso em francês, como é que é isso em crioulo. E é muito bom conversar com eles, né? E falar em falar, né? Eu já não fiz, eu não vou poder fazer o curso de Libras, porque eu já tenho um compromisso num sábado pela manhã, mas eu já sei umas palavras em Libras. Vocês querem aprender? Aprendi com a irmã Silvana. Eu gostei de uma muito, muito boa, mas tem duas que é bem facinho, não dá para esquecer. Sabe o que é isso aqui? É moto. E isso aqui? Carro. Agora essa é legal. O que é isso aqui? Quem sabe o que é isso aqui? Fala, irmã Celi. É doce. Irmão, me acabei nos doces na festa do Estevão e eu fiquei só pensando, né? Será que eu tenho que limpar a boca do chocolate, do bolo? É assim, você quer doce? Você fala assim para o pessoal que é de Libras. 3 dedinhos, prender? Passar na boca. Isso quer dizer que você quer o quê? Doce. Bom, faça o curso e depois me ensine, porque eu não vou poder fazer. Volta aqui, versículo 9. E quando dizia isto, de que eles iam receber o poder do Espírito Santo, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Os anjos estão dando uma dica aqui para os apóstolos. Vai acontecer o que vocês querem. Vocês querem deixar de ser cauda para ser cabeça, falando para os judeus. Vai acontecer, mas na segunda vinda de Cristo. Até lá, espalhem-se e preguem o Evangelho. É o que nós devemos fazer como igreja do Senhor Jesus Cristo. E onde eles estavam? Versículo 12. Então voltaram para Jerusalém, no monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Né? Menos de 1 quilômetro aí, é o que eles podiam andar no sábado. Mas o monte das Oliveiras. O Senhor Jesus tinha um quê com o monte das Oliveiras? Eu já falei por quê. Porque ele viu o monte do templo, ele viu os sacrifícios. Que é o que ele veio fazer. Ele veio morrer pelos nossos pecados. Mas ele ascendeu do Monte das Oliveiras. Ele vai voltar para o Monte das Oliveiras. Mas ele vai voltar para partir o monte ao meio. E estabelecer um reino de poder, de paz e de alegria na terra. Muito bem, aqui é o capítulo 1, que dá esse início, né? Os discípulos vão ficar no cenáculo e nós vamos visitar o cenáculo, claro. Não é o cenáculo de 2000 anos atrás. Inclusive, a construção onde era, provavelmente, segundo a tradição, o cenáculo, é uma construção dos muçulmanos, que os cruzados deram uma... Lá em Israel, tudo assim, nada se perde, tudo se aproveita e vai
É impressionante, você vai vendo, aqui tá os cananitas, aí sobe um pouquinho, aqui os israelitas, sobe mais um pouquinho, aqui os árabes, aqui os cruzados, aqui os otomanos. E você vê isso marcado no país, a história desses povos que foram subjugando Israel, dominando e habitando aquela região. Mas nós vamos estar no cenáculo, e o cenáculo é muito interessante. Está no Monte Sião, onde Davi estabeleceu o seu castelo, o seu palácio. E é interessante porque nós vamos visitar o túmulo de Davi. É um sarcófago, claro que é só simbólico, né? Mas por que os judeus religiosos escolheram ali? Porque era dali que Davi reinou. Ali estavam os palácios dele. Então tem um sarcófago lá, não tem mais nem pó lá dentro, é claro, é simbólico. Mas acima está o cenáculo. Isso é muito sugestivo, porque nós sabemos que Jesus, onde ele realizou a última Páscoa e estabeleceu a ceia do Senhor, Jesus era da casa de Davi, mas ele era superior a Davi. Então embaixo nós vamos ver o túmulo de Davi, o sarcófago, e em cima o cenáculo. Mas onde vamos estar? No Monte Sião. Monte das Oliveiras, Jesus ascende ao céu. E o cenáculo onde estavam os discípulos? Monte Sião. Por que eles ficaram no Monte Sião? Porque eles queriam que o reino de Davi fosse estabelecido ali. Aí a gente começa a perceber o que estava na mente e no coração dos discípulos, mas Jesus disse, pregue o evangelho, seja testemunha. Aí nós temos o capítulo 2, versículo 14. Olha que interessante. O Espírito Santo começa a agir, e ele vem e é derramado sobre a igreja, sobre os discípulos que vão formar a igreja. E o apóstolo Pedro, então, no versículo 14 diz, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes, homens judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Olha que interessante, irmãos, que no texto, no início da pregação de Pedro, ele diz, judeus e homens que habitais em Jerusalém. Sabe quem são esses? São gentios, juntos. Eles vão formar a igreja. E a igreja é isso. É a união de judeus e gentios, de todos os povos que creem em Cristo, se unem como, de fato, uma grande irmandade, uma grande fraternidade. E isso é maravilhoso, porque a gente percebe isso no norte do país, no sul do país. A gente encontra os crentes, não é assim? E a gente se identifica, e é uma grande bênção. Mas o resultado da pregação do apóstolo Pedro está aqui, olha só, no versículo 37. Acompanhe comigo a partir do versículo 37 de Atos 2. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens irmãos? E disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão... Sabe quem está falando? De você. Nós não estamos longe de Jerusalém? Está falando da gente, irmãos. E tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E o versículo 41, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Olha, irmãos, vocês não sabem a trabalheira que é encher esse batistério, preparar, tem um aquecedorzinho para quebrar ali o gelo da água, tem toda uma preparação, tem que tomar cuidado para não derramar, para batizar algumas pessoas, que vai ser agora no final do ano. E olha, graças a Deus, todo ano nós temos pessoas sendo batizadas nessa igreja. A nossa Jerusalém está sendo alcançada. Não é só crentes de transferência, de membresia, mas é pessoas convertidas, nascidas de novo, sendo batizados nessa igreja. Isso é uma grande bênção, irmãos. Agora imagina batizar quase 3.000 pessoas. Sabe onde eles foram batizados? No Mikve. Sabe o que é o Mikve? É o batistério dos judeus, a purificação antes deles subirem para o templo. Espalhados em toda Jerusalém. Nós vamos entrar num desses, só que está seco, é ruínas. Nós vamos ver Mikves no deserto. Então, eles foram batizados nesses batistérios de purificação judaica, espalhados por toda a cidade de Jerusalém. E a gente percebe, então, a precisão da palavra de Deus. Como batizar 3.000 pessoas? Cada um foi batizado nesses lugares de água com o propósito da purificação. Tá bom? Para a gente entender esse contexto. Porém,
Deus disse o quê? O Senhor Jesus disse: vocês vão receber o poder do Espírito Santo e saiam. Só que nós temos um problema, nós seres humanos. A gente gosta da comunhão. A gente gosta de estar junto, porque é mais fácil conversar com o irmão, ele é mais atencioso, ele é mais paciente. Não é verdade? Ainda mais dentro da igreja, é uma maravilha. Eles estão gostando da comunhão, mas eles estão se esquecendo de ir. Aí Deus tem uma estratégia. Não é agradável a estratégia de Deus. A correção de Deus não é boa a princípio, mas no final produz um gozo. Porque sabe, irmão, nós estamos aqui com um propósito: testemunharmos de Jesus. A nossa alegria está nisso, quando a gente abre a boca e fala. É difícil, não é fácil não, eu sei. Mas quando você abre a boca e fala, o Espírito Santo vai te usando e você lembra de coisas das quais você nem imagina que você era capaz de falar. Você tem a sua experiência pessoal com Deus, o que você era antes de Cristo, o que você é com Cristo. E você começa a falar, as pessoas começam a regalar os olhos, a abrir a boca, elas ficam impressionadas com aquilo. Elas podem rejeitar, mas elas não deixam de ficar impressionadas. Mas elas podem aceitar também. E aí você vai estar povoando o céu com pessoas com as quais você tem falado de Jesus. Abra agora em Atos capítulo 8. Eles tiveram um problema em Jerusalém por crerem em Jesus, mas eles ficaram firmes. Mas não era para ficar firme, era para ir. Atos capítulo 8, versículo 1 até o versículo 8 diz assim: E também Saulo consentiu na morte dele, de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, que estava onde? Em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Sabe por que eles não saíram? Porque eles ainda estavam esperando Jesus voltar para estabelecer o reino, para expulsar os romanos e para acabar com a hipocrisia dos religiosos falsos. Muitos deles. Tinham sinceros também, sempre tem. Olha o versículo, perceberam, irmãos, para onde eles foram? O versículo, finalzinho do versículo 1, Judéia e... Porque eles estavam aonde? Em Jerusalém. Mas eles tinham que sair. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Versículo 3. E Saulo, é o Saulo que vai virar Paulo, assolava a igreja entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Irmãos, isso está acontecendo hoje em dia também. Mas os que andavam dispersos, eles iam por toda parte fazendo o quê? Anunciando a palavra. Será que você precisa de um chacoalhão de Deus, uma perseguição básica para falar a palavra de Deus? Espero que não. Eu lembro do pastor Point, não sei se o pastor Thomas conheceu ele, pastor da maior igreja batista, no Haiti, inclusive. Ele falou uma vez, irmãos, numa pregação, por causa dos terremotos, da pobreza, ele falou assim: se Deus quiser usar a natureza e a miséria para salvar pessoas aqui, que ele faça. Uma pessoa ouviu isso, não era crente e decidiu matar ele. E no outro domingo, ficou debaixo de uma árvore armado para matar o pastor Point. Uma igreja com mais de 7 mil membros, sabe qual que era o veículo do pastor? Uma bicicleta. Só para vocês terem uma ideia, isso antes desse desastre, tá? A pobreza que é lá. Uma igreja de 7 mil pessoas, ele tinha uma bicicleta, o pastor. E quando ele é o último, o pastor é o último a fechar, e aí é um problema. Irmão, deixa eu falar, confessar aqui, eu achava que só nós que demorávamos para sair da igreja, mas sinceramente, lá em Franca, onde eu fui fazer a conferência, ali já é exagero. Aqui, né, a gente demora, né? Cadê o irmão Pedro, a irmã Richard, né, o irmão Joseph, o irmão Edson, o pessoal, né, que fica aqui, os remanescentes. Mas lá, irmão, eu cansei. Eu falei, mas quando é que nós vamos embora dessa igreja? Porque o negócio não para, não acaba. Não é o culto, não, é a conversa mesmo. A comunhão é tremenda. Eu falei, pô, mas não tem nada para a gente comer e conversar? Não, não tem. É só conversa. Aí o pastor olhou para mim e falei, a hora que o senhor quiser ir. Eu falei, né? Tipo assim, eu não falei que era ir embora, né? Eu falei, a hora que o senhor quiser ir. Não tenho para onde ir, irmão. Eu estou hospedado na casa dele. Vou para onde? E aí, então, coisa especial.
11h30 da noite estamos saindo. Ainda vamos jantar. Não vou dormir. Não vou dormir. Não dá para dormir. Depois vamos jantar lá para meia-noite. Vai dormir que horas? Não fala nada, hein? Minha estratégia no outro dia, reforcei no lanche da tarde. Aí na janta, fiquei chique. Só comia uma verdurinha, uma saladinha, uma proteínazinha, nada de carboidrato. Eles olharam para mim assim, isso aí é fácil de sustentar, né? Comi pouco. O pãozinho que eu comia antes, o bolo. Aí consegui dormir. Claro, dobrei o travesseiro, coloquei o edredom atrás para elevar e dormi. Agora, você acha que eu achei ruim? Claro que não, porque a comunhão é boa. Mas não podemos ficar só pensando na nossa comunhão. A gente acostuma com isso. A gente para de olhar além da janela, além do espelho, né? E é o que aconteceu aqui. Fica olhando só para o espelho. O que Deus vai fazer? Perseguição. O pastor Point é o último a fechar a igreja, fechar a igreja. Começa a chover, raios, relâmpagos e trovões. Um raio mata o camarada que ameaçou de matar o pastor. É história verdadeira. Deus continuou salvando pessoas. E eu conheci vários crentes haitianos aqui no sul do país, frequentando a igreja batista lá na Santa Catarina. Aliás, eles revolucionaram a igreja. Tinha 50 pessoas na igreja, chegou a 50 haitianos. Agora passou a ter 100 membros na igreja lá. E assim tem acontecido em várias regiões aqui. Volta comigo para o texto e olha só. Eles vão descer no versículo 5, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava. Ele vence o barreirismo, né? Ele está expulso, ele vai fazer o quê? Pregar. Ele não pode voltar mais para Jerusalém. Então ele está em Samaria e ele está sendo recebido pelo samaritano. Ele está pregando. E olha só o versículo 6. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade, onde o povo ia passando, ia falando do evangelho, as pessoas iam se alegrando, mesmo correndo o mesmo risco que eles estavam correndo, de serem perseguidos. Jerusalém, Judéia, Samaria, o que falta? Os confins da terra. Vá comigo para Atos capítulo 13. Vamos dar um salto aqui, olha só o que o historiador Lucas vai registrar em Atos capítulo 13, irmãos. Quando nós oramos, nós alcançamos os missionários, alcançamos aqueles que vão ser evangelizados espiritualmente. Quando nós contribuímos, nós alcançamos materialmente, fisicamente. E quando nós vamos, nós alcançamos pessoalmente. É assim que se faz a obra missionária. Atos capítulo 13, olha só o que nós temos aqui, versículos de 1 a 3. E na igreja que estava em Antioquia na Síria, já não é mais em Israel, já tem uma igreja em outro país, igreja missionária. Olha só, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger. Olha, esse aqui já está vindo lá da África, tá bom? Que mais? E Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca. Nós temos pessoas aqui que eram da alta corte do governo e que está deixando tudo para trás para ser missionário. É gente de altíssimo nível aqui, intelectual pelo menos, mas que estão sendo treinados espiritualmente para poder fazer a obra de Deus. E quem mais? Saulo. Aqui é um caso à parte, não dá para falar agora, porque o que Deus faz, ninguém pensaria num negócio desse. Pegar o pior perseguidor da igreja para torná-lo o maior missionário, só Deus para pensar um negócio desse. Olha, irmãos, eu tenho aprendido com alguns missionários muito experientes, que eles dizem o seguinte: nós vamos direto lá nas tribos indígenas, direto no cacique. Porque se ele crê, meio caminho já está andado. Se ele não crê, pelo menos ele sabe da nossa ousadia e do nosso respeito. Vá em cima e pregue a todos aí.
Olha só o versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então percebam que quem vai servir Deus lá fora? Quem está servindo Deus aqui dentro. Se você não está servindo Deus aqui, eu duvido muito que você vai servir a Deus em qualquer outro lugar do mundo. Se você não é um cristão genuíno, na sua família, dificilmente você vai ser fora, longe da família. Se você não tem visão missionária aqui, não vai ter visão missionária fora também. Mas se você tem, você está servindo a Deus com seus dons e talentos. Você está sendo importante para a edificação do corpo de Cristo. E você está sendo uma peça fundamental, muito mais que uma peça, um agente de Deus na evangelização do mundo. Quando você assume a sua responsabilidade, o seu compromisso, não com o homem, com Deus. Não com a liderança da igreja, com Deus da igreja. Não com os pastores da igreja, mas com o sumo pastor, que é Jesus Cristo. Aí, irmãos, a coisa é direta. Aí é diferente. Porque a nossa relação é direta com Deus, através de Jesus, direta com Jesus, através do Espírito Santo. A gente não precisa de mediador, a gente faz direto. Mas a gente pode fazer através da igreja para que a oferta chegue, faça isso. Coloca no seu envelopinho. E se você não contribui mensalmente com a promessa de fé, agora é a hora de você orar para Deus durante esse mês, né? Senhor, quanto que eu devo investir em missões? Além do dízimo, da oferta. Não pode descobrir um santo, né? Cobrir um santo e descobrir o outro. Né? Não. É pela fé mesmo. E Deus honra. Ah, irmãos, o que Deus mais gosta é de ousadia. Deus gosta de gente que tem fé e que acredita nele. E que dá passos de fé realmente. E de pessoas que são generosas. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus sempre abençoa. Eu já disse aqui, nós ganhamos as passagens para ir para Israel em 2006. Ficamos 6 meses lá, da família toda, e quando voltamos, nós fomos orar para uma casa aqui em Gianópolis, que a irmã que abençoou a gente com as passagens recebeu de herança. Como assim? Ela paga uma passagem? Deus tocou nela no ano novo, lá no hotel Beira-Mar, nessas praias chiques do nosso Brasil. Ela orando de madrugada, lembrou do Alexandre, da Jane e das crianças que querem ir para Israel. E eu já estava com a minha poupança em 2006 de R$50. Para ir para Israel. Aí ela vem e fala assim: você quer ir para Israel? Eu falei: quero, é claro, eu estou economizando R$50 por mês, um dia eu vou. Não, você e a sua família, todo mundo junto e já. Eu falei: não, como assim? Aí eu não estou entendendo. Não, Deus falou para mim: dá as passagens para eles. Hã? É isso mesmo? Não, calma aí, você repete, porque a gente tem que entender o que as pessoas estão dizendo. Fiquei meio surdo, que nem o pastor Thomas, assim, tem que repetir. Ela falou isso. E quando a gente volta, ela recebeu uma casa que eu... Onde que é o toalete aqui? Me perdi dentro da casa e achar... Porque era assim, uma mansão aqui em Gianópolis. Deus faz isso, irmãos. Você acredita? Eu invisto. Ou você acha que as coisas que Deus me dá é porque eu invisto na obra de Deus? É porque eu oro por missões, eu oro pelos missionários, eu contribuo. Deus honra. E Deus se alegra com isso. É maravilhoso essa relação pessoal com Deus. Estou dando a minha aqui, mas você poderia falar da sua. Você poderia contar a sua história. E nós também seríamos edificados. Porque eu sei que tem gente que faz além do que trazer a oferta de missões aqui. Deus está vendo isso. Deus está te honrando. Deus vai te honrar. Voltando aqui para o texto, olha só que interessante. Eles estão orando, eles estão jejuando, eles estão servindo, Deus separa. E Deus separa o melhor e envia. E olha só o versículo 4. Assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre, e chegaram a Salamina, não é? E depois eles vão para Pafos, a ilha de Pafos, e depois eles vão estar em tantos outros lugares, que nós temos aí a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E olha que interessante, aqui eu quero falar com os tesoureiros da igreja. Sabe os tesoureiros e o secretário que cuida das ofertas que vai para os missionários? Irmãos, é brincadeira, você vai no computador. Eu estou aprendendo a fazer isso agora estou pagando as coisas pelo celular.
Quinta-feira eu fiquei, irmãos, digitando o número do negócio, da conta, porque o bendito desse caixa eletrônico não estava lendo o negócio. E meus pés doendo, meus calcanhares latejando. Eu lembrei do meu irmão. Ele falou assim, Ale, você vai no banco? Eu pago tudo pelo celular. Eu falei, é verdade. Eu baixei o aplicativo para ver o saldo. Eu só vejo o saldo. Eu falei, não vou voltar mais aqui não. Isso aqui é brincadeira, tem que digitar aqueles números. E quando tem aquele monte de zero? Aquilo é uma tortura. Você errou, ele volta, perdeu o tempo, tem que voltar. Não, eu estou indignado com isso. Eu vou realmente ceder à tecnologia. Mas e naquela época do apóstolo Paulo? Você tinha que mandar o tesoureiro levar a oferta. Não, ia custar o dobro, imagina. Ele tinha que pegar um navio e ir até a cidade onde estava o missionário. E o perigo de roubarem o camarada no meio do caminho. E ele não chegar e não voltar. Agora não. Você transfere, cai na conta do missionário, na tribo indígena, lá no Nepal, na China, na Europa, na África. E o camarada vai com um cartão e tira o dinheiro. Já parou para pensar nisso? A tecnologia aí cá entre nós vamos ter que rever essa questão, o pastor Marcos já mencionou, a nível mais interno de diretoria. O dólar, né, do jeito que está consumindo a nossa oferta. Nós mandamos 110, chega lá 50. Nós vamos talvez, dependendo da fé dos irmãos, vamos acrescentar missionários, mas também vamos, talvez menos, para poder aumentar a nossa oferta para os que estão fora do país. Lembra do São Tomé e Príncipe, com isso eu termino? Se você mandar qualquer coisa de valor, não chega lá. Mas se mandar lápis, papel, lápis de cor, papel, não some na alfândega. E dinheiro tem que mandar justamente nesses bancos internacionais, porque senão, no correio não pode. Eles pegam. A polícia, o exército que cuida disso. Olha só. Mas se você mandar coisas de brinquedos para crianças, coisas para a escola bíblica dominical, que eles precisam muito, isso não some da alfândega, isso chega para eles. Mas o que a gente manda é comido pelo câmbio e outras taxas mais. Mas ainda assim é mais barato do que ter que alguém daqui ir lá para São Tomé e Príncipe, para Portugal, levar a oferta para os nossos missionários que lá estão. Perceberam, irmãos? O nosso dinheiro vale muito mais. Nós podemos fazer muito mais quando trazemos aqui nessa cestinha. Isso aqui é muito singelo, né, essa cestinha. Já parou para pensar nisso? Isso aqui é um ato de adoração. Quando você levanta, põe a mão no bolso e vem aqui na frente. É um ato muito singelo essa cestinha. Pelo poder que Deus está realizando em manter essa estrutura aqui e manter os missionários no campo. Isso é missões. Pense, ore sobre isso.